Fala galera, eu sou o professor Lelo, vamos para mais uma questãozinha de química, então dessa vez da FUVEST. Vamos lá. 20 ml de uma solução de hidróxido de sódio, ou seja, NaOH, são neutralizados por 50 ml de uma solução de ácido clorídrico, HCl, 0,1 molar. Calcule a concentração de hidróxido de sódio em gramas por litro. E daí os dados, o sódio 23, e aí pode ser tanto a massa atômica quanto a massa molar. Para a gente vai interessar a massa molar, né? Só lembrando, sódio 23U, se eu estiver falando da massa atômica, um único átomo de sódio, e 23 gramas por mol, ou seja, 23 gramas para cada mol de átomos de sódio. O que a gente vai usar aqui é gramas por mol, tá? Então, sódio 23 gramas por mol, oxigênio 16 gramas por mol, hidrogênio 1 grama por mol. Então vamos lá. O que a gente quer calcular aqui é qual a concentração em gramas por litro, ou seja, a concentração comum do hidróxido de sódio. Atenção ali para o seguinte, quando ele informa para a gente a concentração do HCl, está escrito 0,1 molar. Muito cuidado, não tem nenhum mistério aqui, tá? 0,1 molar é a mesma coisa que 0,1 mols por litro, beleza? Para resolver esse tipo de questão, você tem dois caminhos. Ou você vai pela regra de 3, ou você vai pela fórmula, tá? Então, pela regra de 3, como é que vai ficar isso aqui? Vamos organizar nossos dados, né? A gente tem uma solução de HCl a 0,1 mols por litro e o volume dessa solução é 50 ml. Então, a gente tem um frasquinho com 50 ml de ácido clorídrico, cuja concentração é 0,1 mols por litro. Lembre-se do seguinte, toda unidade que é alguma coisa por alguma coisa pode e deve ser escrita como a primeira linha de uma regra de 3. Então, quando eu digo 0,1 mols por litro de HCl, isso significa que cada 1000 ml de solução, ou seja, a cada 1 litro de solução, eu tenho 0,1 mols de HCl. Portanto, nos 50 ml que eu tenho aqui no meu frasquinho, eu vou ter X mols de HCl. Tranquilo de resolver essa regra de 3, eu tenho então 5 vezes 10 a menos 3 mols de HCl. Recomendo deixar na potência de 10, tá? Se você for trabalhar com 0,005, a chance de se confundir, esquecer algum zero, alguma coisa assim, é bem grande. Então deixa lá na potência de 10, tá? 5 vezes 10 a menos 3 mols de HCl. Beleza. Nossa reação, então, quando eu misturar os dois, HCl e NaOH, a nossa reação é uma reação de neutralização, tá? Eu tenho um ácido que vai reagir com uma base e vai produzir sal e água. Então, a gente tem um ácido, que é o HCl, que vai reagir lá com a base, que é o hidróxido de sódio. Essa reação já está balanceada, então se a gente destacar ali as proporções molares, cada mol de HCl vai reagir com 1 mol de NaOH. Então, 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH. Logo, esses 5 vezes 10 a menos 3 mols de HCl que estão dentro do meu frasquinho lá, vão reagir com quantos mols de NaOH? Então, calculando isso aqui, também bem tranquilo, o número de mols de NaOH que reagem vão ser 5 vezes 10 a menos 3 mols. Então, vamos lá, isso significa que naqueles 20 ml de solução de NaOH existem 5 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH. Lembrando que o que a gente quer calcular é a concentração comum, tá? Então vamos lá, em 20 ml de solução existem 5 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH. Agora, o que a gente faz com essa informação? A gente não quer saber quanto tem em 20 ml. O que a gente quer saber é quantos gramas existem em cada 1 litro de solução. Então, o que a gente vai fazer aqui é descobrir quantos mols existem em 1 litro de solução e depois só converte, tá? Então, em 20 ml, eu tenho 5 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH. Logo, em 1000 ml, que é 1 litro, eu vou ter X mols de NaOH e esse X dá 0,25 mols de NaOH. Então, eu tenho 0,25 mols de NaOH por litro, seria a molaridade, né? Com as informações lá do enunciado, a gente pode calcular a massa molar do NaOH. Basta somar 23 do sódio, mais 16 do oxigênio, mais 1 do hidrogênio, a gente tem um total lá de 40 gramas por mol. E olha ali de novo, alguma coisa por alguma coisa. É aqui que a gente vai fazer a conversão. Cada mol de NaOH tem massa de 40 gramas. Logo, esses 0,25 mols de NaOH que estão em 1 litro de solução vão ter X. E esse X já vai ser a concentração comum. Eu já vou calcular qual a massa de NaOH em 1 litro de solução. Resolvendo, eu tenho, então, 10 gramas por litro de NaOH. Esse é o nosso primeiro método, tá? Veja que foi um pouquinho longo.
fazer com a regra de 3 e tal. Eu sou muito fã da regra de 3, mas nesse caso específico, reações de neutralização, que tem uma cara muito parecida com a titulação, né? Eu recomendo que você use a formulinha que a gente viu lá para titulação, tá? Que ela vai valer para qualquer reação de neutralização, na verdade. Vamos lá. Então, nosso segundo método é esse método da fórmula. Lembra da fórmula? A gente tem a molaridade do ácido vezes o volume do ácido vezes X igual a molaridade da base vezes o volume da base vezes Y. Lembrando que esse X é o número de hidrogênios ionizáveis do ácido. Como o nosso ácido é o HCl, tem um hidrogênio só. E esse Y é o número de OHs da base. Como é NaOH, também um OH só, já soma esse X e Y, porque um multiplicando não vai fazer diferença, né? E a gente tem, então, a molaridade do ácido foi informada lá no enunciado, a gente tem. O volume do ácido a gente também tem, o X a gente já sabe que é 1, a molaridade da base é o que a gente quer calcular, o volume da base a gente tem e o Y a gente tem também. Então a gente tem aí 6 grandezas, das quais 5 a gente já conhece. Então é bem fácil de calcular. Basta a gente isolar essa molaridade da base, que vai ficar lá, molaridade da base igual a molaridade do ácido vezes o volume do ácido vezes 1 sobre o volume da base também vezes 1. Só substitui os valores, 0,1 vezes 50 vezes 1 sobre 20 vezes 1. Atenção para uma coisinha, precisa converter de ml para litro? Não precisa. Se você converter ali 50 ml para litro e converter 20 ml para litro, você vai cortar os 10 a menos 3 com 10 a menos 3, então não vai fazer diferença, não precisa converter, tá? Substitui os valores e a gente vai achar lá a molaridade da base, a molaridade do NaOH, 0,25 mols por litro, que foi o que a gente achou ali atrás no outro método, lembra? Basta então fazer a conversão, já que a massa molar do NaOH é 40 gramas por mol, cada mol tem 40 gramas, logo 0,25 mols vão ter já o valor em massa de NaOH por litro de solução, já vai ser a concentração comum, tá lá, 10 gramas por litro. Então a gente chega no mesmo valor usando a formulinha. Então essa formulinha recomendo fortemente, porque vai cortar um caminho gigantesco com certeza, tá? Então, bons estudos para você, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.